Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos com a professora Maria Carolina Papalardo. Ela será nossa palestrante no dia 23 de abril, no Congresso de Cirurgia em Foco. Eu queria pedir para a doutora falar um pouquinho, se apresentar, né, para os nossos ouvintes, falar um pouquinho sobre você, como é seu dia a dia, falar um pouquinho sobre a sua carreira. Meu nome é Maria Carolina Papalardo, né? Eu trabalho com gastroenterologia, sou gastroenteróloga. Comecei a trabalhar com gastroenterologia quando eu estava saindo da residência, então tem mais de 15 anos, com certeza. E aí eu comecei a me dedicar só a isso e atendo clínica de gastroenterologia. Desde então, eu comecei, na verdade, atendendo em alguns locais específicos, né? O Provet, depois Petcare, trabalhei algum tempo também com intensivismo. E hoje, na verdade, há 3 anos atrás, a gente então fundou a Associação Brasileira de Gastroenterologia. Eu fui presidente um tempo, hoje eu faço parte só da comissão científica. E sou hoje coordenadora da pós-graduação da UFAP Intercursos de Gastroenterologia. Então, há aproximadamente 16, 17 anos que eu trabalho só com isso, né? Oi, professora, tudo bem? A gente queria que você comentasse um pouquinho. A doutora tem dois temas para serem abordados no dia do congresso. Então, se você puder trazer um pouquinho sobre eles, comentar com o pessoal que está assistindo o que eles podem esperar das suas palestras. Uma das palestras eu vou falar sobre o que eu mais estudo, que é a vesícula biliar. Então, a mucosele biliar, que é uma alteração hoje muito comum, acho que é uma das alterações em vesícula que a gente mais atende na rotina. E, assim, a mucosele biliar, o tratamento de eleição, ele é cirúrgico, né? Então, muita gente vai falar, nossa, você, Carol Papalardo, está fazendo uma palestra na parte de cirurgia, não vou entender nada, né? Mas, na verdade, quando a gente pensa em mucosele, é lógico que o tratamento final é cirúrgico, mas o cirurgião ele precisa entender algumas coisas antes de colocar o paciente na mesa, né? Primeiro que a maioria deles acaba passando por um tratamento clínico porque o tutor ele tem muita dificuldade em entender que é necessário retirar essa vesícula, porque grande parte dos pacientes não tem manifestação clínica. Só vai ter quando realmente já não é hora cirúrgica, quando já passou dessa hora. Então, e que é o momento que a maioria deles acaba vindo a óbito, né? Então, é importante que o cirurgião entenda como é esse tratamento clínico, como é a evolução da doença, para ele saber o time cirúrgico e como ele vai receber esse paciente. Se eu receber ele X, como é que vai ser o meu pós-cirúrgico, o meu transcirúrgico? E se eu receber ele de outra forma, vai ser melhor? Então, é importante que ele consiga entender essa parte clínica para que ele consiga ter sucesso também na cirurgia, né? E no pós-cirúrgico. E em relação às biópsias, biópsia também, a gente vai falar bastante de biópsia, acredito que intestinal, mas quando a gente fala em gastroenterologia, né, a gente acaba atendendo fígado, pâncreas, intestino, esôfago, estômago. Então, é uma gama de doenças enormes, né, e muitas delas dependem da biópsia para que a gente tenha um bom diagnóstico. E aí, a grande dificuldade, às vezes, que o clínico ou o cirurgião tem é entender como são feitas essas biópsias, quantas biópsias eu preciso fazer, que região, como é que eu coloco isso em uma determinada biópsia, eu coloco no formol, eu posso fazer cultura, eu coloco na solução fisiológica, eu posso fazer uma biópsia para diagnóstico de alguma doença específica, por exemplo, acúmulo de cobre. Então, tem várias coisas que a gente acaba diagnosticando com a biópsia, né? E, na verdade, aí a gente vai fazer depois o histopatológico, outro exame específico, mas a gente precisa saber como coletar para que a gente não perca esse material, ou que não venha um diagnóstico depois inconclusivo, né? Que aí é uma tristeza, porque muitas vezes o cirurgião vai fazer esse acompanhamento, mas às vezes ele é só chamado para fazer a biópsia. Quem vai depois receber esse laudo é o clínico, né?
E aí fica uma situação difícil, né? E fez diferente de como eu imaginava. E às vezes a pessoa não é obrigada a saber, né? Então, é só para a gente esclarecer e tentar entrar num consenso de como essas biópsias devem ser coletadas e feitas, né? Nossa, que legal. E, doutora, como é que a área da cirurgia, ela abrange muitas coisas, né? Então, assim, como é que foi na sua trajetória quando você começou a estudar? Como que foi essa migração para essa área gastro? O que foi que te encantou sobre isso? Como que foi que você foi para essa área em específico? Então, quando eu fazia residência, eu fiz residência na Universidade Estadual de Londrina, o meu orientador, que era o professor Pedro Camargo, ele foi uma das primeiras pessoas que estudou gastroenterologia, então ele sabia muito de gastro. E ele, né, como tinha muito conhecimento, ele sempre falava de gastro, eu comecei a gostar de gastroenterologia por causa dele, né? Quem me levou para esse mundo foi ele. E aí, quando eu voltei para São Paulo, em São Paulo só tinha o Ricardo Duarte, que era endócrino, estava começando a atender gastro, e eu até tentei fazer na época estágio com ele, mas a gente tinha uma casuística tão pequena que eu não conseguia. E hoje a gente já tem assim, agendas lotadas, e no começo foi muito difícil porque a gente não tinha nenhum curso, não tinha pós-graduação, a gente teve que estudar por conta própria, né? E aí, durante uns 10 anos, só tinham 3 ou 4 gastroenterólogos no Brasil inteiro. Hoje a gente já forma turmas de 40 alunos todos os anos, né? A nossa pós, tem outras pós, tem 3 ou 4 pós de gastroenterologia. Então, a gente é uma especialização, que na verdade a gente ainda não é especialista, e essa é a nossa meta na Associação de Gastroenterologia, fazer a prova para a certificação desses profissionais, que está em ascensão. Então, a gente tem muita gente procurando a gastroenterologia para se especializar e também tutores querendo passar com gastroenterólogo, porque no final a gente acaba atendendo doenças que não são só primárias, com doenças primárias do sistema gastrointestinal, mas pacientes renais, pacientes que têm alterações neurológicas, alterações endócrinas, eles acabam muitas vezes tendo manifestações clínicas gastroentéricas. Então a gente auxilia também outras especialidades. Então, acho que por isso hoje tem muita gente procurando a gastroenterologia, né? Então, doutora, gostaria de agradecer sua presença na nossa live. Queria que você convidasse nossos ouvintes para vir no congresso no dia 23 de abril para assistir a sua palestra e as outras, né, que terão no dia, que a gente vai ter a professora Aline Zopa, o professor Francisco Popum, o doutor Maurício, doutora Valéria Trombini. Então, assim, a gente gostaria de convidar o pessoal para vir assistir a sua palestra e ver mais sobre esse tema tão interessante. Na sala teremos outros professores, como a professora Aline Zopa, professor Francisco Popu, Maurício Brum, Valéria Trombini. Então, fica o convite para o dia 23 de abril, para o pessoal saber um pouquinho mais sobre a sua palestra. Então, fica o convite. A doutora gostaria de convidar o pessoal. Pessoal, convido vocês para assistirem minha palestra. Acho que vai ser uma palestra importante, né? De uma conversa do clínico com o cirurgião, voltada à gastroenterologia, de 2 assuntos bastante importantes e que acho que na rotina do cirurgião são super importantes e comuns. Então, acho que vai ser são 2 palestras bem legais. Achei o assunto muito bom. Com certeza. Então, esperamos a professora no dia 23 de abril. E tá chegando, né? Então, gente, aproveitem, façam a sua inscrição e até breve.